Olá pessoal, estamos de volta em mais uma aula sobre React Native e na aula de hoje nós iremos colocar em prática como nós criarmos um formulário, pegar os dados desse formulário e processar as informações do que foi passado no formulário e devolver essas informações para o usuário através de uma saída de dados, tá? Então, se você quer aprender aí como manipular formulários e multicampos aí no React Native, já deixa o seu joinha, curte e compartilha com seus amigos, beleza? Então, let's go para a nossa aula. Para que a gente possa criar o nosso formulário aí, nós iremos utilizar uma tela do que a gente já fez na aula passada. Essa aqui é a nossa tela home, tá? Porém, vamos utilizar a tela página detalhe para fazer esse formulário. E aqui, nessa página detalhe, em cima desse card aqui, então aqui, embaixo do content aqui, nós iremos fazer o nosso formulário, tá? Então, vamos ver aí como é que a gente faz esse formulário. Eu vou abrir aqui a documentação do Native Base, tá? Para que a gente possa ver como é que é os componentes do formulário para a gente usar aqui na aplicação. Então, aqui na documentação do Native Base, nós iremos escolher aqui o componente form, tá? No componente form aqui nós vamos ver como é o exemplo. Lembrando ó, que tem um exemplo completo. Esse exemplo que está sendo mostrado aqui do lado, tanto para Android quanto do iOS, basta clicar aqui ó, que tem um exemplo do GitHub com todos os componentes que foram utilizados aqui, tá? Então, basta clicar aí nesse link que vocês vão ver. Vou clicar aqui em form. E aqui em form, ó, eu vou querer um exemplo que seja baseado no exemplo do float, tá? Então, observe o seguinte, ó. Alguns componentes foram substituídos, por exemplo, do React Native por Native Base, ó. O componente form, ele é como se fosse uma view. O componente item aí, ele é o touchable opacity, tá? Então, esse componente touchable opacity foi substituído pelo item. E o text input lá do React Native foi substituído pelo input. E o text é uma label aqui no Native Base, tá? Então, se eu descer um pouco mais aqui, ó, existem vários exemplos do formulário. Então, eu vou querer esse daqui, float label, tá? Eu vou escolher esse float label, ó, quando você clica, o label sobe lá para cima. Então, isso aqui eu acho bem legal. Então, vamos fazer baseado nesse exemplo aqui. O que é que a gente precisa fazer primeiro? Precisamos importar aqui ó, os componentes do Native Base na nossa aplicação. Então, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui para a nossa aplicação. E na nossa aplicação, eu vou vir aqui em cima ó, e vou colar aqui esses componentes. Depois que eu colei aqui os componentes, a gente vai agora fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e vamos colar o formulário aqui, tá? Então vamos colar esse formulário aqui. Vou pegar aqui o formulário, vou copiar, tá? Ctrl C, Ctrl V aqui e faltou o form, né? Deixa eu colocar aqui o form. Pronto, ele parou de reclamar. Se eu clicar aqui agora em detalhe, observem aí que agora encontrou. Que agora ele apareceu, ó, tá? Então ele já colocou o nosso formulário aí. Só que o que a gente precisa fazer? Precisa adicionar um botão. Vamos adicionar um botão? Observe que o card ficou aqui embaixo, né? E eu vou adicionar um botão. Eu vou pegar um botão que já existe aqui, para que não precise ir lá, tá? Vou pegar esse botão aqui, tá? E vou colar aqui embaixo do form, embaixo do item do form, tá? Então, vou colar. E aqui eu vou botar uma função, no caso um alert, tá? Quando eu clicar aqui, ele mostra alert, uma mensagem para o usuário, salvar, tá? Então, quando ele clicar aqui, ele simplesmente vai aparecer a mensagem de salvar aí, tá? Ah, ele está reclamando porque eu não fechei o botão, tá? Eu tenho que ter uma tag aqui para fechar o botão. Sim, a gente tem que ter um text aqui, text. Vamos ver aqui, ele vai atualizar o app. Depois que atualizar, venho aqui e apareceu aqui o nome salvar, tá? Então, clicou aqui no botão salvar, ele mostrou o alertzinho aí, salvar. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma função que ele vai pegar os dados desse formulário aí e vai mostrar para o usuário os dados, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, onde tem username, vamos chamar de num1 e num2, tá? Só que para que a gente possa pegar esses dados do formulário e fazer operações com eles, antes a gente precisa criar um construtor e criar as variáveis que vão ter nele aí. Observem o seguinte, ó, eu vou criar agora aqui, vou mudar o nome, na verdade, eu vou chamar aqui número 01 aqui no label, tá? Vou copiar aqui e colar aqui em password, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos chamar aqui de name. Esse name vamos chamar aí de num1, tá?
Esse aqui no caso vai ser num2, né? Num2, aqui vai ser 2 e aqui também vai ser no input, vai ser num1, tá? Depois que a gente fez esse num1 aqui, num1 e num2, a gente precisa criar o nosso construtor dentro da nossa classe página detalhe. E essa classe página detalhe, ela vai ficar assim, ó, constructor props. E aqui no construtor a gente vai fazer super passando a props aí, tá? Vamos criar um estado. E esse states aí, ele vai receber quem? Ele vai receber a inicialização das variáveis que a gente vai manipular no formulário, tá? Num recebe null, vírgula, num2 recebe null. E vamos ter uma variável total que vai receber null também, tá? Por enquanto vamos ter essa parte aí. Então, já criamos aqui a nossa variável de estado com esses 3 valores. E com esses 3 valores vamos fazer a chamada dele no nosso formulário. Então, observem o seguinte, que a partir do momento que o usuário estiver digitando os valores aí no formulário, a gente precisa pegar esses valores e passar esses valores para o estado, tá? Então, como é que faz para a gente passar, no momento que o usuário está digitando, passar esses valores para essas variáveis que a gente criou aqui no construtor? Para a gente fazer isso, temos que fazer o seguinte, ó. Vamos aqui no nosso input, tá? E no nosso input, nós iremos utilizar uma propriedade chamada onChangeText, tá? Então, essa propriedade vai permitir com que a gente pegue os valores do que o usuário está digitando, tá? Então, com isso, a gente vai pegar através de um arrow function, tá? Então, vamos pegar aqui através de um arrow function, que eu vou passar aqui como parâmetro dessa arrow function uma variável chamada text. E no momento que eu estou passando, eu passei o corpo da minha arrow function aqui, set state. E aqui a gente vai passar como parâmetro um objeto. E esse objeto que nós iremos passar como parâmetro vai ser a variável do que a gente quer fazer com que o num1, a variável num1, ela seja passada como parâmetro para essa onChange. Então, mudou algum valor, ele já seta esse valor no estado, tá? Então, vai ser quem? Vai ser num1, vai receber quem? Vai receber a variável text que a gente passou como parâmetro aí, tá? Então, vai ser dessa forma. Observe o seguinte, ó, aqui nós temos o nosso formulário. Para a gente ver que essa execução deu certo, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou ter aqui um valor text em cima do nosso formulário, text. E aqui eu vou fazer a chamada dele aqui, ó, para a gente ver que esse valor ele foi passado em tempo de execução. Diz state, tá? E eu vou pegar aqui o valor num1. Vou clicar aqui em detalhe para abrir a nossa página. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, observe que apareceu lá em cima. Então, em tempo de execução ele está passando esse valor. Eu digitei 4 e ele está passando esse valor. Beleza? Então a gente vai fazer essa mesma lógica aí, onChangeText, para o nosso input num2, tá? Então eu vou copiar e colar aqui. A diferença vai ser, ó, em vez de eu setar o valor para o num1, eu vou setar dessa mesma forma o valor para o num2, tá? Então dessa forma aqui a gente consegue ver que está sendo executado, tá? Porém, o que é que a gente precisa fazer? A partir do momento que eu estou começando a criar minha calculadora aqui, ó, num1 e num2, eu vou informar um valor do num1. Eu quero fazer uma soma. Eu quero somar num1 com num2. Então eu vou mostrar aqui embaixo esse valor, tá? Então eu vou pegar aqui text, vou dar um Ctrl X e um Ctrl V aqui e vou chamar total em vez de chamar o num1 e o num2, tá? Então, agora, o que é que a gente precisa fazer? Quando eu clicar aqui no botão salvar, no caso, vamos mudar para calcular, ele vai simplesmente chamar a função para efetuar o cálculo do que a gente quer aí, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos criar a nossa função aqui. Vamos chamar aí a nossa função de calcular, tá? E na nossa função de calcular, nós vamos fazer ela no formato arrow function. Vamos dizer aqui que calcular vai receber quem? Vai receber nenhum parâmetro da nossa arrow function. E aqui nós iremos fazer a chamada da nossa arrow function aqui. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o valor do que o usuário digitou. Como é que eu faço para pegar o valor? Foi aqui no total que eu falei que eu acabei mostrando para vocês. Para a gente pegar esse valor, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aí, vamos fazer um set state, tá? E esse set state, vamos receber o valor de quem? Vou dizer que total vai receber state ponto quem? Num1 mais
this.set.state, né? Ponto num2. Aqui não vai dar certo, tá, pessoal? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, só para vocês verem que não vai dar certo. A gente precisa fazer uma conversão de dados aí. Se eu clicar aqui, vou digitar 4 ou 3, né? 3 e 3 e calcular. Observe que ele chamou o método salvar, porém eu não fiz a chamada do método, né? Então eu preciso fazer a chamada do método aqui. E vamos fazer a chamada dele. Para fazer a chamada do método é bem simples. A gente está dentro do AeroFunction, aqui no onPress eu vou chamar this, quem? Calcular, tá? Calcular. Agora ele vai chamar lá o calcular, tá? Então, detalhe, vou botar aqui 4 e calcular. Observe que não aconteceu nada, tá? Quando não acontece nada, é importante que a gente faça o seguinte, ó. Utilize o console.log, que ele mostra o que é que está sendo exibido para usuários. Vamos ver se o valor chegou aqui, diz state.num1. Vamos ver se no 1 está chegando aqui, tá? Console, né? Console.log. E aqui no console, ó, se eu clicar aqui embaixo, vamos vir aqui na opção log, vamos ver se chegou o valor no 1 aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, vamos passar qualquer valor, clicar aqui em calcular e observem aí que não apareceu nada aqui no log, tá? Faltou os parênteses aí, por isso que ele não está chamando. Se eu vier aqui e descer, calcular, então calcular, precisa ter os parênteses aqui, tá? Deixa eu vir aqui agora, passar um valor. E ele apareceu, ó, ele concatenou, tá? Faltou só os parênteses aí. Só que eu não quero concatenar. Então aqui, esse mais, ele está com o sinal de concatenar. Eu quero simplesmente, e aqui o log apareceu o 4, tá? Ó. Eu quero simplesmente fazer uma soma. Como é que eu faço essa soma? Eu vou utilizar um método chamado parser int, tá? Nesse caso aí. Vamos botar, parse int, tá? Então eu vou ter que converter os dados para inteiro para ele poder realmente fazer esse cálculo aí, tá? Então já aprendemos a pegar os valores de um formulário e trabalhar com eles, tá? Beleza? Então vamos clicar aqui em detalhe, vou pegar aqui, vou digitar 3 e clicar em calcular. Observem que ele fez a soma, tá? E aqui no log, ó, ele mostrou o 3, tá? Beleza? Então o que é que a gente vai fazer para deixar a nossa calculadora mais interessante? Vamos colocar um botão aqui, no caso um radio button, para que ele escolha qual operação fazer e a gente vai fazer as 4 operações da calculadora, tá? Soma, subtração, multiplicação. Para isso, pessoal, vamos ver um exemplo aí do componente radio para a nossa aplicação. Então, na nossa aplicação aqui, vamos ver aqui em Native Base, tá? Deixa eu subir aqui novamente para componentes. E nessa opção de componentes, eu vou escolher aqui, ó, um componente chamado Radeon Button, tá? Então, nesse Radeon Button aí, então aqui com o exemplo do Radio Button, a gente vai conseguir colocar as opções soma, subtração, multiplicação e divisão na nossa calculadora. Então, ó, a gente copia aqui os impostos do Native Base, dá um Ctrl C e Ctrl V. Eu vou colar aqui em cima, tá? Ó. Colei aqui em cima. Agora eu vou pegar, o text já tem, né? Então eu vou tirar ele aqui. Pronto, então isso aí tá ok. Agora eu vou pegar o restante do código, tá? Agora no restante do código, vou descer um pouco mais aqui. Vamos pegar esse list items aqui até o seu final aqui, beleza? Então vamos pegar ele aqui, vamos colar aqui embaixo do nosso número, tá? Então número 2, eu vou colar aqui o nosso nas nossas opções. Se eu clicar aqui em detalhe, ó, observe que ele apareceu as opções e apareceu selecionado o discurso with clients, né? Então vamos fazer o seguinte agora com eles, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou programar ele para quando o usuário clicar aqui, eu vou dizer que vai ser soma, tá? Então eu vou mudar aqui para soma e aqui eu vou botar subtração, tá?
subtração. Agora a gente vai fazer com que a mesma coisa que a gente fez aqui no onChangeText, para que ele pegue a seleção do que o usuário selecionou. Então, para que ele possa fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai utilizar aqui dentro do Radio, vamos usar o onPress, tá? Que é para pegar a ação de pressionar o botão onPress. Recebe quem? Recebe uma arrow function. Dentro dessa arrow function eu vou estar chamando quem? Eu vou estar chamando this set state. Agora a gente vai precisar criar uma variável, que essa variável vai ser operação, tá? Operacão. E essa operação aqui eu vou chamar de um string, tá? Essa string eu vou chamar item soma, tá? E aqui eu vou, como eu criei ela aqui, eu vou ter que criar ela aqui também, ó, tá? Então aqui no nosso thisState, eu vou precisar criar uma nova variável que ela vai ser operacão. E a operacão vai receber quem? Vai receber item soma. Por que ele já vai iniciar com item soma? Porque eu quero que ele já venha selecionado o item soma, tá? Item soma. Então a primeira opção que ele já vai deixar disponível marcada para o usuário vai ser a soma, tá? Então vamos lá. Vou descer aqui embaixo, depois que eu criei a minha variável. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. A partir do momento que ele clicou aqui, ele já pega e seta a operação para item soma, seta para ele mesmo, tá? E agora, se ele for selecionado, diz state, se a operação operacão for igual a quem? A ele mesmo, tá? Item soma. Beleza, e essa mesma lógica aqui a gente vai usar para a subtração, tá? Só que a subtração eu vou mudar. Então eu vou pegar aqui, vou colar. Em vez de ser item soma, vai ser item sub, tá? Sub. E aqui vai ser sub. Opa. Então o que é que acontece? Se eu pressionar o botão subtração, o que é que ele vai fazer? Ele vai setar o estado dele como a operação como item sub, e ele vai verificar se ele for selecionado com item sub, então ele deixa selecionado, tá? Então é assim que vai funcionar nosso item subtração aí. Agora a gente vai adicionar o restante, tá? Depois, quando ele carregar aqui, a gente vai adicionar o restante, que vai ser quem? Vai ser a nossa multiplicação. Eu vou copiar aqui o subtração e vou colar aqui mais embaixo. E em vez de chamar subtração, eu vou chamar multiplicação. Multiplicação. E aqui eu vou mudar item multi, tá? Item multi. E aqui item multi. Então eu já coloquei aqui para multiplicação, subtração, soma e divisão, tá? Só foi um repeteco e fez a mudança aqui. Então, a gente vai agora programar essas opções que o usuário selecionou, tá? Então, fizemos aí as 4 operações, agora vamos programar essa parte aí, tá? Para a gente programar, vamos continuar usando a nossa função calcular aqui. Vamos criar uma variável chamada calc, tá? Utilizando o let. Vou chamar aqui calc, vai receber 0, tá? Porque, em vez de eu estar passando isso aqui, eu vou estar passando calc, tá? No total. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro verificar se a operação que o usuário selecionou vai aparecer aqui. Basta a gente fazer o seguinte, a gente vai utilizar aí, no caso, ó, o console.log, e vamos ver aí se quando o usuário selecionou a opção state.operacão, ele vai aparecer, tá? Então, se aparecer, ele vai jogar aqui no console. Então, eu venho aqui, clico aqui no console e vamos ver aí essa operação, tá? Vamos esperar ele carregar aqui. Então, como ele ainda tem muito na frente, eu já vou implementando aqui, tá? Então, a gente vai fazer as verificações. Vamos fazer um if para verificar se a operação selecionada foi a de soma, por exemplo. Se ele selecionou a operação soma, se diz state a operação item soma foi igual, na verdade, né? Atribuição não, igual.
Se ele for igual, ele vai entrar aqui e vai realizar a soma, tá? Então, calc vai receber quem? Vai receber isso aqui, ó. Vai receber essa soma, tá? Vou dizer que ele vai receber essa soma. E aqui, no total, eu vou chamar calc, que vai receber o valor calculado. E agora, eu vou fazer essa mesma lógica para subtração, multiplicação e divisão, tá? Vou botar aqui else if, diz state operacão igual a item sub, né? Faltou um M aqui. Então, se isso for verdade, faça o cálculo, só que agora faça a subtração, tá? Calc vai receber a subtração. Então, como aqui é um repeteco, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Vou colar aqui, ó, a mesma Alt Shift F para indentar, e eu vou mudar aqui para subtração, para multiplicação, multi, tá? E aqui eu vou mudar para multiplicação, o sinal, e aqui vou indentar novamente, e aqui eu vou botar div, tá? Para ficar um negócio mais bonitinho, eu vou dar um enter para separar, diz aí. E a gente fez a nossa aplicação aí, tá? Então, a partir do momento que ele clicar em calcular, ele vai verificar se a operação selecionada for soma, a variável calc vai receber quem? Vai receber a soma. Se for subtração, a mesma coisa, multiplicação vai fazer a multiplicação, e se for aqui divisão, ele vai fazer a divisão e vai mostrar a divisão, tá? Vamos esperar ele aqui carregar para que a gente possa ver a execução disso aí. Ah, faltou aqui mudar a subtração, tá? Então vamos mudar aqui subtração. E finalmente carregou aqui nossa tela. Vou clicar aqui em detalhe. E ele deu um erro catastrófico aí, que ele está dizendo que está faltando um text aí, né? Então vamos ver aqui. Então a aplicação estava dando erro, porque no momento que eu fui copiar, eu acabei botando um fechamento a mais, ó. Aqui em sub, eu vou tirar aqui esse fechamento, Ctrl X, né? E Ctrl X aqui. Então, feito isso, ele corrigiu o erro aí, tá? Vamos executar aqui a nossa aplicação. Deixa eu clicar aqui em detalhe. E aqui, ó, apareceu, tá? Se eu digitar aqui 4 e aqui 4, por exemplo, vou digitar a soma. Tá marcado soma, ele vai clicar aqui e calculou. Se eu botar subtração, vou mudar aqui para 2, tá? Eu vou clicar aqui em calcular e ele fez a subtração, multiplicação. Então, ó, cliquei aqui em multiplicação e ele fez o cálculo da multiplicação. Só que observem o seguinte, ó, ficou faltando aí a divisão, né? Então, a divisão acabou não aparecendo. Então, deixa eu adicionar a divisão aqui novamente. Na verdade, adicionar ela, né? Divisão, e aqui vai ser div, observem o seguinte, tá? Ó, agora apareceu a divisão. Eu vou colocar aqui a divisão 5 e vou botar aqui 6, né? Vou botar 6 por 2. E se eu clicar aqui em divisão, ele foi e fez a divisão aí. Observe o seguinte, pessoal, que ele foi lá para baixo, ó, a nossa tela, tá? E a nossa tela, é interessante que o usuário consiga arrastar ela, ó. Observe, ó, que ele está arrastando aí. Então, o Scroll View está habilitado. Tem uma forma da gente habilitar ele também. Então, só um detalhe, pessoal, que ele ainda estava carregando aqui, que eu acabei não explicando, ó. Observem aqui que quando a gente criou o nosso Radeon, a gente tem aqui, ó, left e right, tá? Então, o que é que significa esse left e right? Esse left aqui, ele vai deixar o label soma para a esquerda, e o right, o que eu botar dentro do right, ele vai deixar para a direita. Então, por isso que o Radeon, ele ficou aqui do lado direito, tá? Então, essa é a funcionalidade do left e do right, tá? Se eu inverter isso aqui, ele vai mudar a posição que está em cada um. Então, usei o left aí, ele vai jogar todos os componentes orientados à esquerda. Usei o right, ele vai jogar o componente para a direita, tá? Sim, um detalhe, observem que eu coloquei aqui esse console.log. Se eu clicar aqui no erros, clicar aqui na parte de logs, observem que ele está mostrando no momento que ele entra na função. Então é uma forma de você debugar o código, ó. A partir do momento que ele entrou em calcular, ele já mostra. Eu cliquei em div e
apareceu aqui a divisão. Então, por exemplo, se eu clicar em sub e clicar em calcular, observe que apareceu aqui item sub. Então, ele entrou dentro dessa função e a gente consegue ver o que está sendo executado, tá? Então, só para a gente encerrar a aula de hoje, para que a gente, às vezes, não habilita essa opção do scroll, tá? Então, para que a gente possa habilitar essa opção do scroll, a gente vai vir aqui em container e vamos passar uma propriedade. Essa propriedade ela vai habilitar o scroll aí, tá? Em alguns equipamentos acaba não funcionando. Então, basta a gente fazer scroll enable, tá? Enable e vamos dizer true, tá? Dessa forma aí a gente vai habilitar com que essa barra, esse scroll funcione, tá? Então era isso para a aula de hoje. Aprendemos aí a manipular um formulário, tá? Criamos uma calculadora bem simples para que vocês entendam esse conceito, essa parte conceitual. Utilizamos os componentes do Native Base, viemos aqui na biblioteca, pegamos esse modelo aqui, aplicamos e fizemos a programação dele. Então é bem tranquilo trabalhar com o Native Base e o React, tá, pessoal? Não se esqueça de deixar o seu joinha, curtir e compartilhar com seus amigos. Obrigado pela atenção e até mais!